esta aula de porcentagem, ela foi já comentada por Pedro a aula anterior, e a gente vai fazer uma retomada nesse tópico, tá bom? E vamos analisar aí o conteúdo da aula de hoje, fazendo aquela revisão de Pedro e adiantar o tópico de porcentagem. Porque na aula anterior, Pedro, ele fez uma retomada dos números decimais até chegar aí à porcentagem. E aí, Ricardinho hoje estará no lugar de Pedro para falar sobre porcentagem. Não é Pedrão não, é Pedrinho, é Ricardinho, mas estamos juntos, vamos embora trabalhar sobre esse conteúdo. Bom, então, a gente vai precisar que vocês hoje saibam que essa aula está passando aí na TV, no aplicativo, está passando aí no computador, tem tudo disponível para vocês. Olha só, na TV, no canal 22, TV Nova Nordeste, você já nos assiste aqui e pode ter ao vivo aí esta aula e uma reprise em um horário contraturno. Exatamente. Também temos o aplicativo aí, que esse aplicativo você tem que baixar, hein? Bota a câmera do QR Code aí e baixa esse aplicativo e você vai perceber que vai conseguir conversar com o Ricardinho e com... Daqui a pouco eu vou apresentar quem está no chat hoje, com a professora que está comigo aí no chat. Também pelo computador você consegue acessar o site aí do Educa Recife e nos assistir tranquilamente, sem problema algum, ou através no computador você pode acessar o YouTube também. O aplicativo é bom porque ele tem lá uma playlist salva de todos os conteúdos anteriores que vocês já observaram com outros assuntos e outras disciplinas, então é massa aí ter o aplicativo para vocês comunicar conosco. Também, como eu falei com vocês, hoje quem está no chat é a professora Tânia. Tânia está comigo. E aí se apresenta a Tânia para a galerinha. Vamos embora. Oi, turma. Eu já vi que tem gente assistindo a aula, mas até agora está todo mundo só observando. Mas estou aqui, tá? Qualquer pergunta, qualquer coisa, qualquer recado para o professor Ricardo, é só mandar aí no chat que a gente responde. Bora lá, Ricardo. Vamos embora. Eu quero você comunicando comigo no chat, hein? Coloca lá, ó. Gostei disso, eu quero participação, eu quero resposta das perguntas, eu quero tudo aí. Eu quero ver a vibração de vocês na aula de Ricardinho. Exatamente, 7º ano. Vamos embora. Ó, a gente também, hoje, além do chat, tem o YouTube, que tá tudo organizadinho. Ó, a playlist 7º ano, com todos os assuntos anteriores. Pedro explicando lá para vocês os conteúdos. Outros professores também, outras disciplinas. Então, vale a pena acessar o YouTube. E olha, se você estiver assistindo pelo YouTube, você coloca lá nos comentários o que achou dessa aula. Compartilha aí essa aula com os amigos. Esse link lá no WhatsApp da turma que você faz parte, porque pode ajudar vocês aí na escola, exatamente. Vamos embora, hein? Ó, na aula passada, o professor Pedro, ele trouxe para vocês aí uma transformação de porcentagem em uma fração de número decimal. Então, você pode ter uma porcentagem, como é que eu transformo a porcentagem em um número decimal? E depois do decimal para a porcentagem. Como é isso, Ricardinho? Primeiro, porcentagem vem lá da França de percentagem, ó, que significa dividir por 100. Lembra disso, ó? Dividir por 100. Então, quando a gente tem 40%, por exemplo, é 40 dividido por 100, correto? Esse símbolo aí, por cento, quer dizer dividir por 100. Então, você vai colocar aí, ó, isso é igual a 40 sobre 100. Exatamente. Só que, Ricardinho, como é que eu vou transformar essa porcentagem em uma fração? Ó, eu tinha, observa aqui na tela, eu tinha 40%, ó, observa, e eu botei 40% é dividir por 100. Por 100 quer dizer dividir, por dividir. E aí você não pode parar aí, é uma representação fracionária, mas você também pode simplificar. Você pode sair dividindo os valores. Como assim, Ricardinho? Tem que procurar uns números que dividem o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. 40 e 100. Ó, observe que 40 e 100 é par, pode dividir por 2, pode dividir por 4. Aí eu vou colocar aqui para dividir por 10, porque 10 também divide eles. É uma opção que você pode escolher por 2, por 4, por 10, tá bom? E aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, por 10, tanto em cima quanto embaixo. Então, se eu colocar aqui 40 dividido por 10, vai dar 4. E se eu dividir 100 por 10, vai dar quanto?
10. Então, 4 décimos é uma outra representação decimal que pode ser colocada. Também a gente pode continuar simplificando até chegar numa fração que a gente chama de fração irredutível. Professor, o que é fração irredutível? É aquela fração que não dá mais para você simplificar, que não dá mais para você reduzir. A gente chama isso de fração irredutível. Então, tanto o 4 quanto o 2, quanto o 10, dá para dividir por 2, ó. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Se eu dividir por 2 em cima, eu também posso dividir embaixo por 2 também. E aí vai dar 5. Então, 2/5 é uma fração uma fração decimal. Ou seja, 4 décimos é uma fração decimal que eu vou simplificar e chegar em 2/5, que é uma fração irredutível de 40 sobre 100. Que é uma fração aí que foi gerada de uma porcentagem 40%. Então, veja. Tranquilo, deu para compreender? Vamos ver o passo a passo. Ó, eu tenho uma porcentagem, aí se eu tenho por cento, eu divido por 100, porque por cento divide por 100, lógico, né? Ó, 40 sobre 100. E aí você vai simplificar. Pode ser por 2, por 4, por 20, nesse caso também poderia, que daria logo a fração irredutível. Aí você pode ir devagarzinho ou direto. Então, se eu tenho aqui, eu dividi por 10 e por 10, 40 por 10 dá 4 e 100 por 10 dá 10. 4 décimos é uma fração decimal, ou a representação de fração decimal. E aí eu vi que 4 décimos ainda dá para simplificar. Professor, para que simplificar mais ainda? Porque geralmente quando você for lá na frente fazer uma provinha, um concurso, ele vai pedir uma fração irredutível, ou a alternativa que você vai marcar é uma fração irredutível. Redutível é aquela que não dá mais para simplificar. Então, eu observei que tanto 4 quanto 10, ele dá para dividir por 2. Ó. Então, dividir por 2, 4 sobre 2 dá 2, e 10 sobre 2 dá 5. Tá bom? Se compreendeu, coloca nos comentários, tanto no YouTube, quanto aqui no chat comigo, ao vivo. Quem está assistindo depois, vem no YouTube e coloca nos comentários se compreendeu, tá bom? Bora analisar aqui, ó. Que ainda eu posso representar esse número como um número decimal, um número com vírgula. Como assim, Cardinho? Com vírgula? Quando eu tenho 4 décimos, 4 décimos sobre 10, você vê que tem um zero só. Quando eu tenho um zero só, eu posso voltar a uma casa decimal. Como assim, Ricardinho? Voltar a uma casa decimal. Eu estou aqui com 4, ó. É como se fosse 4,0. Eu volto aqui, ó. Aí vira 0,4. Se fosse duas casas, por exemplo, aqui, ó. 2 zeros, eu volto duas casas, ó. 1, 2. Aí fica 0,4 também, ou 0,40, como seja, tá bom? Tanto faz. Também a gente vai observar que tem outro exemplo que eu queria que você percebesse aí e comunicasse comigo. E aí, 85%, como é que eu vou colocar uma fração decimal? Como é que eu vou ter um número decimal aí a respeito desse valor? 85%, Ricardinho. Lembra no comecinho? 85% por 100. 85 dividido por 100. Então, eu vou colocar aí 85 dividido por 100. Ó. Observou? Pronto. Aí, quando eu tenho 85 dividido por 100, eu vejo qual é o número que divide o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. O número que divide o de cima e o de baixo ao mesmo tempo é o número 5. A gente pode ver, para saber que número que divide, na aula lá no 6º ano, chamada Critério de Divisibilidade. Você vai observar lá na playlist do YouTube, tem lá as aulas, ou no aplicativo também, que tem quando é que um número divisível por 5, quando termina em 0 ou em 5. Então, 85 divide por 5 porque termina em 5, e 100 divide por 5 porque também termina em 5. E se eu dividir 85 por 5 dá 17, e se eu dividir 100 por 5 vai dar 20. 17, 20 avos. Professor, por que avos? Porque acima de 10 o denominador, a gente chama avos. Aí a leitura da fração. 17 sobre 20 é a fração que representa a fração irredutível de 85%. Mas também, se eu pegar o número aqui, que se tivesse sobre 10 eu poderia, mas como não tenho, eu peguei sobre 100, 85 sobre 100, eu tenho 2 zeros, ó. Então eu volto duas casas decimais, ó. 1, 2, aí fica 0,85. Professor, por que esse zero? Porque quando você voltou duas casas e não tem número algum aqui,
Aí você bota um 0 à esquerda. E o 0 à esquerda, antes de colocar a vírgula, ele não tem sentido algum. 0,85 ou 85, não tem problema algum, tá bom? Bora continuar. Resolução de problemas envolvendo porcentagem. Pedro também, na aula anterior, ele resolveu alguns probleminha com vocês. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Ó, no último mês, 34% dos 800 sócios de um clube pagaram as mensalidades, quantos sócios estão com pagamento em dia. Então, veja, ó, eu tenho 800 sócios ao total e 34% pagaram. Poxa, pouca gente, menos da metade, menos de 50%. Ó, vamos se ligar na medida? 34 menor que 50, então menor que 50%, tá bom? Então lembra disso. Ó, então 34% dos 800. Esse dos na gramática é uma preposição. Na matemática significa multiplicar. É uma multiplicação. De, da, dos, das. Você lembra que isso vai lembrar aí a multiplicação. Ó, associar o português à matemática. Exatamente. Então, 34% dos 800 é 34 sobre 100, ou 34% vezes 800, também é outra maneira de você representar. E 34% é 34 sobre 100 vezes 800. E aí você multiplica, né? 34 por 800 e o resultado divide por 100. Ou também você pode dividir 800 por 100 e o resultado vezes 34. Não tem problema nenhum. A maneira é você que escolhe. Você que achar melhor, você faz. Vou repetir, ó. Ou você multiplica 34 vezes 800 e o resultado divide por 100, ou você divide 800 por 100 e o resultado multiplica por 34. Tanto faz, tá bom? Sem problema. E aí, quando eu fizer esse cálculo de 34 vezes 800, dá 27.200. Multiplicando 34 por 800, 27.200 sobre 100. Sobre 100. Ou você divide, ou tem uma maneira mais rápida. Como assim, Ricardinho? Uma maneira mais rápida. Observa que aqui eu tenho 2 zeros e aqui também eu tenho 2 zeros. Eu poderia simplesmente cortar, eliminar os zeros. Significa que eu estou dividindo por 100 o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Tá bom? É uma técnica. Você pode cortar, ó, os dois zeros, e ficou 272, letra A, o gabarito. Então, dos 800 sócios, apenas 272, eles estão pagando em dia lá o clube. Tá meio difícil a situação do clube, hein? Vamos embora pagar, meu povo! Vamos embora! Ó, outro exemplo aí que Pedro deixou pra gente foi Karina, ó. Karina já pagou 65% de uma dívida de R$1.000. Quantos reais faltam para a Karina saldar sua dívida? Então, ó, ela pagou 65. Falta quanto? Ó, quanto de 65 para chegar em 100, falta quanto? 35. É uma possibilidade de fazer. Eu posso calcular 35% de 1.000, ou eu posso calcular 65% de 1.000 e subtrair do resultado total. Tanto faz, né? Não tem problema nenhum. Então, 65% de 1.000, vou colocar aqui, ó. 65% vezes 1.000, que de significa vezes, multiplicar. Ó, vezes isso aqui, ó. Não esquece disso. E aí, você vai pegar 65% vezes 1.000, ó. Ou você corta o zero, lembra que eu disse? Pode cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui e multiplicar 65 vezes 10, 650. Ou você vai multiplicar 65 por 1.000 e o resultado divide por 100. Tanto faz. Ó, aqui foi assim, ó. 64 vezes 1.000, 65.000. E vai botar o 100 aqui embaixo. E aí, quando botar o 100, ó, eu posso cortar o zero, lembra? Quando eu cortar o zero, ó, ficou 650. Ricardo, esse é o gabarito. Nem tem alternativa para marcar. Esse daí, não é e nem tem essa alternativa. Porque a pergunta não é essa. 65, aqui, 650 quer dizer os que pagaram a dívida, 65%. Eles querem os que falta pagar, os que falta conseguir pagar. Faltam eu pegar 1.000, que é o total da dívida, e subtrair 650. Aí eu consigo descobrir o valor de quanto falta entrar em dinheiro aí na dívida. Então eu vou pegar aqui os 1.000, subtrair 650 e vou obter
R$350, letra A, de aprovado. Você está aprovado, anotando tudo direitinho aí, fera, top das galáxias e dando aquele show. E aí, Tânia, o que tá achando aí? Olha, a turma está só observando, porque aqui está indicando que tem gente assistindo a aula no nosso ambiente virtual. Mas estão caladinhos, quietinhos. Acho que estão prestando bastante atenção. Né? Muito cálculo. Agora, uma coisa, Ricardo. Você falou ali que eu posso calcular por 35%, porque é o que falta para 100%. Isso. Ora, mas seria menos conta. Então, a matemática tem várias possibilidades de você chegar no resultado corretamente. E essa dica que Ricardo deu logo no início do problema, de eu calcular os 35%, essa é incrível. Por quê? 35%, né, de 1.000. Eu vou pegar o 1.000, dividir por 100, que é mais simples, né? Eu ando 2 casas decimais, e multiplico por 35. 10 vezes 35. Olha, só fiz contas rápidas. Depende de você. Mas as duas maneiras estão corretíssimas. Né? Não importa. Qual é a melhor maneira? A que você achar mais simples. Exatamente. Você vê que a maneira que você tiver à vontade, meu querido, por isso que eu falo vários caminhos aqui, a matemática, se você tiver à vontade, que você conseguir fazer com tranquilidade, a questão é a melhor maneira para você. Tem uma maneira melhor para eu explicar, para a Tânia explicar, e a maneira, às vezes, é diferente de eu fazer sozinho para mim, sem explicar. Então, eu posso fazer bem mais rápido, de uma maneira que talvez não seria tão favorável explicando aqui na tela, tá bom? Então, fique à vontade, fazer a maneira que achar conveniente para você. O importante é você chegar lá. Chegando lá é o que importa. Mas vamos embora. Na aula de hoje, isso aí foi revisãozinha de Pedro, né? A gente vai fazer uma aula de hoje, ele pediu pegar as porcentagens que são mais notáveis. Por exemplo, Tânia, a gente tem porcentagem de 1%, é notável, 50% é notável, 25% é notável, 10% é notável, que dá para fazer de cabeça. São valores rápidos, práticos, que a gente vai desenvolver. E hoje eu vou trazer essa dica para você. Como calcular rápido 1%, 10%, 50%. Então a gente vai ver isso hoje. Para analisar aqui, ó. 100%. 100% a gente já sabe que é 100%, é 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 dá igual a 1. Não é isso? Ó. Então você sabe quando falar 100% de R$1.000, é R$1.000. É 1 vezes 1.000, que é R$1.000. Então quando é 100% de R$300, R$300. Porque é 1 vezes o valor que eu estou falando, específico. Então é uma porcentagem notável, que não precisa você fazer conta alguma. Usa, ó, raciocínio lógico, que você desenvolve numa boa. Se liga nessa dica aí, hein? Ó. Outro exemplo, 50%. 50% é metade do valor. Quando eu digo assim, 50% de 100, é 50, porque é o valor dividido por 2. Quando eu digo 50% de 4, é igual a 2, porque é a metade de 4, que é igual a 2. 50% de 1.000 é 500, porque a metade de 1.000 é 500. Então, quando eu falo 50%, 50 sobre 100, se eu simplificar por 50, dá 1 sobre 2, ou, quando eu digo 1 sobre 2, é multiplicar por 1 e dividir por 2, ou apenas dividir por 2. Por quê? Porque multiplicar por 1 dá o mesmo resultado. Se eu tenho aqui 1 sobre 2 vezes 300, é 300 vezes 1, e o resultado divide por 2. Ou melhor, você divide logo por 2, tá bom? Então, 100% e 50% você faz de cabeça. Não perde tempo não, tá bom? De cabeça aí. Show de bola. 25%, Ricardinho. Ó, se 100% é 1, 25% é 1 sobre 2, é a metade, 25% é a metade de 50%. Ou seja, é dividir por 4. Você pega o valor e divide por 4. É a metade da metade. Então, se eu tenho 100, 25% de 100 é dividir o 100 por 2, depois por 2 de novo, ou dividir direto por 4. Então, se eu pegar o 100, dividir por 2, dá 50%. Se eu pegar o 50, que dá o resultado de 50, dividir por 2 vai dar 25, que é o cálculo disso aqui. Então, quando eu digo 25%, é dividir por 4 o gabarito. Não esquece disso, tá bom? Então, se eu como é que eu chego nisso, Ricardinho? Ó, 25 por 25 vai dar igual a 1, aqui, ó.
E 100 por 25 vai dar igual a 4. Então, toda vez que falar 25% de um valor, é o valor dividido por 4. Não esquece disso. 75%. Ou você pega o valor de 25% e multiplica por 3. Porque 3 vezes 25 dá 75%. Ou pega o valor que foi dado lá. Por exemplo, 75% de 100. Você pega o 100, multiplica por 3 e o resultado divide por 4. E como é que eu sei que é 3 quartos, Ricardinho? Porque 75% aqui, você vai simplificar aqui por 25, ó, e aí vai obter 3 quartos. Então, pega o resultado, multiplica por 3 e o resultado final divide por 4. Não é legal, Tânia? Oh, é incrível. E, assim, aproveitando, vou só relembrar, quando você tem essas frações, a gente chama fração equivalente, lembra? É só para a gente não esquecer o nome, porque não é um termo da matemática e às vezes a gente esquece. Bora lá? Exatamente. E não acabou não, a gente tem mais alguns aí para a gente ver. Nosso tempo é curto, mas a gente vai ver. A gente já viu aqui 100%, 50%, 25%, 75%. Vamos ver agora, 10%. 10% é pegar o valor e dividir por 10, só isso. Olha que massa. Então, por que, Ricardinho, dividir por 10? Como assim? Você pega o 10%, é 10 sobre 100, ó, observa aqui, ó. Tá vendo? E vai simplificar por 10. Quando simplificar por 10, ó, vai dividir por 10 o de cima e o de baixo. E aí, você vai obter 1/10. Ou seja, pega o valor e divide por 10. Exemplo, 10% de 800. Pega 800 e divide por 10. 80. Corta um zero só. Se eu pegar assim, 750 vezes 10%, ou 10% de 750, 75, só é cortar um zero. Vê como é fácil, como é simples. Ah, Ricardinho, mas se não tiver zero, por exemplo, 252, quanto é 10%? Volta uma casa decimal, 25,2. Então, 252, só é voltar uma vírgula, fica 25,2. Vê como é fácil, tranquilo, né? 1%. Se 10% eu divido por 10, 1% eu divido por 100, porque 1% é 1 sobre 100. Então, pego o valor e divido por 100. Exemplo, 272, quanto é 1%? Volta duas casas, 2,72. Só é voltar às casas específicas. Então, aí tá aí, ó, a tela, a gente fez 100% equivale a 1. Você que está em casa no YouTube aí, ou em casa assistindo na TV, no aplicativo, tira um print aí dessa tela. É importante para vocês aí, tá bom? Um print bem legal. Um case aí perto de vocês, ó, dando um show aí. Tá certo? E aí vocês vão ver que essa postagem vai ajudar vocês demais aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então, 100% equivale a 1, 50% equivale a 1 sobre 2, ou dividir por 2, 10% equivale a 1 sobre 10, 25%, ó, dividir por 4, 10% dividir por 10, e 75% você multiplica por 3 e divide por 4, ou divide por 4 e multiplica por 3, tá bom? Vamos ver isso na prática. Calcule o valor de 50%, 10%, 1% de 2.500, sem fazer conta, ó, usando a lógica. Bora lá. 50% primeiro. 50% é dividir por 2. Então, você pega o 2.500, ó, 50% primeiro. Pega o 2.500 e divide por 2, porque não é a metade. Então, a metade de 2.500, 50% de 2.500 é a metade, que é 1.250. Vê como é simples. Eu não fiz cálculo quase nenhum, só uma divisão simples. E 10%, Ricardinho? Ó, 10% você vai dividir por 10 o valor. Pega 2.500 e divide por 10. E aí, 250. Olha, só isso, Ricardinho? É, só isso. E se eu pegar 1%? 1%, eu vou pegar o 2.500 e dividir por 10. Dividir por 10? É, por 10. E aí dá 250 o gabarito. Veja, eu não precisei fazer muito cálculo. É só usar o raciocínio lógico. Tá certo, galerinha? E aí, Tânia, legal essa dica aí? Oh, muito simples. Top demais, né? Fica fácil assim. Show de bola. Então, a gente vai ver aí que tá faltando ainda esse 1%, né? 1% vai ser dividir por 100. Se eu tenho 2.500 e dividir por 100, eu vou cortar os dois zeros e vai dar 25 aí o gabarito, tá bom? Então, meus queridos, ó, eu dou muito obrigado a vocês pela presença de vocês aqui na aula, tanto vocês que estão ao vivo na TV, quanto no aplicativo ou no YouTube, tá bom? Quem estiver no YouTube, deixa os comentários aí se gostou da aula ou não.
Obrigado, Tânia, aqui no chat também. Valeu por tudo. E cheiro pra vocês e até as cenas do próximo capítulo. Valeu!